Deus. Amados, nós estamos hoje no nosso segundo dia de conferência. Ontem nós falamos acerca do reino criado, não foi isso? E o reino caído. Mostramos que houve, para essa queda desse reino, houve uma rebelião daquele primeiro mundo, daquele que Deus havia criado. Criou os céus e a terra, entregou na mão de um querubim, esse querubim se rebelou, havia aqui na terra seres viventes, havia anjos que ajudavam ele a governar este reino, esta terra, mas ele se rebelou, caiu e a terra caiu também, o seu reino caiu com ele. Ele agora não é mais um anjo de luz, mas um anjo das trevas, príncipe das trevas, disse Jesus, e também os seus anjos tornaram-se das trevas também. Aquela terça parte dos anjos de Deus que estavam com ele também caíram. E todas as criaturas caíram, a terra tornou-se sem forma, vazia, havia trevas, água. Então nós vimos que o Espírito de Deus pairava, ali estava um reino caído. Primeiro um reino criado, formoso, bonito, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo a seu tempo, formoso. E como diz Isaías, Deus não criou uma terra vazia, Deus não criou um caos, Deus criou uma terra para ser habitada. Foi assim que Deus criou. Se havia agora trevas, porque havia pecado. Se havia agora ali abismo, é porque havia prisão de rebeldes. Porque abismo, como nós vimos ontem, é um local de prisão de rebeldes. Mas agora o Espírito de Deus, no verso 2 de Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava. Sabe que estava pairando ali para quê? Simplesmente chorando? Olha o que aconteceu, como é que a terra ficou vazia, como é que a terra ficou feia, sem forma. Olha o que aconteceu. É isso que o Espírito de Deus estava fazendo? Choramingando, lamentando? Não! Deus tem controle sobre a sua criação. Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa. Havia um plano maior, havia um propósito maior de Deus para o cumprimento do seu propósito. O Espírito de Deus estava ali, porque agora Deus estava colocando todo o seu plano, todo o seu beneplácito, colocando todo o seu propósito, toda a sua vontade em ação. E agora nós vemos uma decisão de Deus, já planejada na eternidade passada, em restaurar este reino. Então, hoje queremos falar sobre o reino restaurado, depois usurpado. Se der tempo, eu creio que vai dar. Os irmãos não se preocupem, que eu vou ficar atento com o relógio hoje, tá? Ontem eu falei assim, irmãos, 10 para as 9, vamos acabar cedo hoje, né? Tá um bom horário. Aí minha esposa disse, não, são 10 para as 10. Eu falei, não pode. Mas essas coisas acontecem, né? Nunca tinha acontecido, mas aconteceu. Bem, mas terminamos antes das 10, pelo menos. Mas veja bem que o reino, então, caído será restaurado. Esse reino restaurado será usurpado. Haverá uma implantação desse reino. Queremos ver essas três fases hoje, se Deus assim o permitir. Amém? E para isso nós vamos ler Mateus capítulo 6, o verso 13. Glória a Deus, aleluias. Mateus 6, 13 diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diga comigo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este reino mesmo caído, mesmo usurpado que seja, ele pertence a quem? Ao Senhor Deus. Ao Senhor Deus. Então, ele tem o poder e o controle total deste reino para sempre. E a sétima fase nos mostra isso. Um reino perfeito, um novo céu, uma nova terra. Vamos ver amanhã, se Deus assim o permitir. E amanhã vamos também estar falando
desse cumprimento do propósito eterno de Deus. Amém? No domingo, não falte em nome de Jesus. Mas o que seria este reino restaurado? Começa ali em Gênesis capítulo 1, verso 3. Logo ali, nós já vemos Deus, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas, estava ali, porque algo Deus já estava por fazer. O trabalho de Deus continua, o trabalho de Deus não parou. E então é dito, haja luz, no meio daquelas trevas. Observe, amados, que no segundo céu, terceiro céu, não houve pecado. Os anjos lá não pecaram. Aquelas 2/3 partes dos anjos de Deus não pecaram. Aqueles anjos eleitos por Deus não caíram. Caiu só aqui neste primeiro céu. E observe, quando Deus disse, haja luz, a luz já existia. Porque Deus é luz. E Ele sempre existiu. Deus não é luz? E Deus sempre não existiu? Então a luz sempre existiu. Este reino tornou-se em trevas pelo juízo de Deus. Como aquele mar que não existia na criação, no verso 1, passou a existir como juiz de Deus, que foi o primeiro dilúvio de então. Mas veja bem que agora, disse Deus, haja luz aqui neste lugar que estava em trevas. Observe que Deus está restaurando. Este reino que já foi todo luz, estava em trevas, sem forma, vazia. Houve pecado, houve rebelião. Agora Deus começa a restaurar. Eu quero ressaltar o verso 9 e o verso 10, para os irmãos entenderem do que eu estou falando. Veja bem. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. A água já estava ali. Deus não disse, estou criando a água, mas estava separando. E apareça a porção seca, e assim se fez. Aí o verso 10, a porção seca chamou Deus de quê? Terra. E o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Observe que Deus não está criando a terra. Ela já existia, Ele está apenas separando as águas da terra e os mares, dividindo tudo, como nós vemos nos dias de hoje. Então observe, amados, que Deus não está criando, Ele criou no verso 1, aquele reino perfeito, bonito, e agora ele caído, Deus está restaurando, para continuar o seu propósito, a sua vontade, o seu plano eterno. E Deus restaura em 6 dias. Cria o homem no último dia, no 6º dia, porque no 7º, Deus descansou. E aí, o que Deus diz para o homem, agora, este reino da terra restaurado? O que Deus diz para o homem? Deus entrega este reino nas mãos de Adão. No verso 27, olha o que nos é dito a este respeito. Gênesis 1, 27. É dito o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que Deus fez com este reino restaurado? A terra já existia, a água já existia, as coisas já existiam, Deus restaura. É verdade que Deus cria algumas coisas ali, animais diferentes do que existiam. Já ouviu falar que alguém aí mexeu lá, os arqueólogos, e achou um animal totalmente diferente do que existe hoje? Daquele primeiro reino. Também mexendo acha vegetais, árvores diferentes do que existe hoje? Daquele primeiro reino. O reino restaurado, os animais são diferentes, as plantações são diferentes, tudo é diferente. E Deus agora diz, domine sobre os peixes
do mar. Obrigado, meu irmão. Deve dominar sobre cada peixe do mar. E sobre as aves dos céus, as aves voando, também o homem deveria dominar sobre isso, totalmente. E sobre todo animal que se rasteja sobre a terra, sobre todos. E aí Deus entrega este reino na mão de Adão, porque aquele que tomava conta deste reino rebelou-se contra Deus. Lembra que nós falamos aqui, Lucas 4:6, quando ele tentava Jesus, ele disse: olha, se prostrado me adorares, todos estes reinos que eu te mostrei, eu te darei, porque a mim me foi entregue. É verdade, um dia foi entregue na mão dele. Deus criou os céus e a terra e entregou na mão dele, mas ele rebelou contra Deus. Deus agora trouxe juízo sobre este reino, o restaura, um reino restaurado, e o entrega na mão do homem, na mão de Adão. Toma conta, Adão, para mim. Mas será que Adão daria conta? Lúcifer caiu, o reino caiu com ele, falhou. Será que Adão seria este mesmo que Deus queria para sempre estar ali com este reino restaurado e Adão dominando todo este mundo, todo este reino? Observe que nós estamos caminhando para um propósito de Deus em Cristo Jesus. Porque Adão, diz lá em Romanos 5:12, melhor 5:14, que ele prefigurava aquele que havia de vir. Então veja bem, que quando o Senhor entrega este reino na mão de Adão, ele está prefigurando o verdadeiro Adão, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Rei, que dominaria este mundo e este reino. Depois, mais para frente, nós vamos falar disso daí. Mas observe que agora está ali, entregue na mão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O alvo de Deus não era Adão, não era o homem em si. O alvo de Deus era Jesus Cristo, o seu Filho amado. Amém? Graças a Deus. Mas então, quando Deus entrega este reino na mão de Adão, como é que você acha que Adão tomou conta deste reino? Dos peixes no mar. Ele mergulhou lá nos mares, como diz lá no capítulo 2, que ele deu nome a todos os animais, os peixes, as aves, tudo. Ele pôs nome, ele tinha controle, ele tinha domínio, ele dominava, ele reinava, o homem reinava de fato. Como é que ele deu nome aos peixes do mar, às aves nos céus, os pássaros, tudo? Ele deu nome a tudo. Muito bem, observe que Deus capacitara o homem para tomar conta deste reino. Irmãos, nós não sabemos, nós nem entendemos o tamanho da capacitação de Adão. Primeiro, que teria que ser um mega computador que nem existe hoje para ter todos os nomes e dar nomes e gravar tudo na cabeça. Segundo, como é que ele ia controlar os peixinhos lá nos oceanos? As aves nos céus, todos os insetos, tudo, os animais grandes, pequenos. Um homem só, juntamente com a sua esposa, a sua ajudadora, a sua auxiliadora. Como é que ele deu conta disso? E foi bem, governou por um tempo. A capacidade almática de Adão. E aí, quando tem a queda de Adão, porque Lúcifer teve a sua queda e o homem também teve a sua queda. Quando há a queda de Adão, nós vamos ver aqui na frente, então, neste momento da queda, ele perde toda a sua capacitação. Toda não, né? Ficou com um pouco. Diz a ciência que nós usamos apenas 10% da nossa mente, da nossa capacidade intelectual. Mas, será que o homem usa realmente 10%? Eu acho muito. Eu acho muito 10%. Não é? Mas eu penso assim, né? Eu chuto, né? Estimo que talvez o homem use uns 3%. Mas imagine a beleza de Adão e Eva,
a capacidade intelectual, não havia pecado neles, não morriam, não tinham que pagar IPTU, PVA, tinha que pagar conta de energia, de água. O clima era bom, não chovia, o homem não comia carne, pastor Telho. Imagina? Não sei, né? Deus permitiu ele comer de todas as ervas e frutos que tinha, tudo era comível, vegetais, todos eram bons. Perfeito, não tinha calor nem frio, nem gelo nem deserto. Muito bom, um reino realmente restaurado, e Adão ali, reinando, era o chefe geral com sua esposa. Se ele era o rei, ela era a rainha. Coisa boa. O que faltava para eles? O que faltava para Lúcifer quando governava este reino? Aquele lá, né? No princípio criou os céus e a terra, a mim me foi entregue. O que faltava para ele? Mas o que ele pôs em sua mente? Subirei as mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, que nós pregamos ontem, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Poder. Eu quero ser independente de Deus. Eu quero ser semelhante a Deus. Eu quero exaltar o meu trono nas bandas do norte. Lá onde Deus fica, eu quero estar ali, ó, frente a frente com Ele. Você governa daqui para lá, talvez seria a primeira divisão assim, né? E eu governo daqui para cá. Síndrome de Lúcifer. Mas veja bem, amados, que o que faltava para Adão também? Nada, né? Não estava bom ou não estava? Maravilhoso, tinha sua esposa. Faltava para ele uma esposa, né? Aí quando Deus fez a esposa, ele falou, afinal, agora eu tenho também, né? É carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Se Adão prefigurava aquele que havia de vir, Cristo, Eva ali prefigurava então a igreja do Senhor Jesus. Mas observe que aí vem um plano diabólico. A mim me foi entregue, não vai ficar na mão desse tal de Adão, dessa tal de Eva. Gente, o crente ouve cada coisa desse mundo dos crentes, né? Ouvi uma irmã falar assim, quando eu chegar lá eu vou pegar a Eva, porque ela é culpada dessas coisas tudo aí. Mas veja bem, se nós não pecássemos, talvez poderíamos dizer assim, mas todos nós, ainda que de forma diferente, todos nós pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus, né? Mas veja bem que agora está ali. E veio então, com sua astúcia, com seu jeito, ele usa um animal. Nós vamos ver isso lá no verso 3, agora nós vamos ver o reino usurpado, né? Caído novamente por Adão, e agora vai ser usurpado por Satanás. Ele quer usurpar das mãos de Adão, porque ele antes que governava, era ele. Agora é dito que, no Gênesis capítulo 3, verso 1, vamos ver como é que acontece a usurpação deste reino. Veja bem, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. A serpente aí não é uma referência ao ser humano, é uma referência a um animal selvático. O ser humano não é um animal selvático. Pastor, mas há quem pense assim? Sim, tem uma teologia relativamente nova, chamada teologia liberal, que ela prega que este animal sagaz é o próprio homem, a consciência caída do homem. Mas não, Deus criou os animais domésticos e Deus criou também os animais selváticos. O homem não é um animal selvático, portanto, a serpente aí, ela é um animal. Lembra que Adão e Eva deu nome aos animais, ele tinha capacitação de comunicação com os animais, lá no mar, que seja nos céus, as aves, os répteis, todo canto, eles tinham essa capacitação de comunicação. Pois bem, Satanás, o
o ex-Lúcifer, sabendo disso, ele usa um animal para falar com Eva. Interessante que Eva estava sozinha, né? Adão não estava ali junto dela. Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Agora, ele diz o seguinte: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Aí o que responde a mulher? Lança a pergunta. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, inclusive da árvore da vida. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Diz mais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai morrer. Só corrigindo ali no verso 3, voltando ali. Dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Verso 4, diz: é certo que não morrereis. Mas depois nós vamos ver qual é o versículo que fala assim, né? Do dia em que dela comeres, certamente morrereis, disse Deus. Mas acontece que no original hebraico está dizendo assim: no dia que dela comeres, morrerendo, morrereis. Está assim, pode conferir no hebraico, traduzido para o português, que é morrendo, morrereis. Até porque o homem não morreu na hora que comeu. Ele veio morrendo aos poucos. A gente vê essa criança bonitinha aí, né, que nasce, nós nascemos também bonitinhos, bebê, mas já nasce morrendo. Essa é a verdade. Morrendo, morrereis. E agora vem o ponto que nós precisamos prestar atenção, está aqui no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui tem uma mensagem teológica, uma guerra teológica do que Deus disse e do que a serpente disse. Ele está dizendo, porque a Bíblia não registra todas as coisas, não caberia na Bíblia. Qual seria essa guerra teológica? Essa guerra teológica está entre a árvore da vida, que simboliza a dependência de Deus, o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o próprio Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso depender de Deus. Através do conhecimento do bem e do mal, eu vivo independente de Deus. Eu vivo por mim mesmo. Lembra Lúcifer? Exaltarei o meu trono, não dependo mais de ti. Serei semelhante ao Altíssimo. Agora, toda vez que nós tentamos fugir da dependência de Deus, nós estamos incorrendo na árvore do conhecimento do bem e do mal. Cuidado. Aprenda a depender de Deus em todos os momentos de sua vida. Você não é capaz de fazer tantas coisas, né? Chega uma doença aí que médico nenhum resolve. Chega um momento da vida que você vê problemas que está longe da sua capacitação de resolvê-lo. E você dobra os seus joelhos e se coloca totalmente na dependência da vida e do amor de Deus. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais comunhão e proximidade nós temos com o Senhor. Quanto mais a gente quer achar que nós podemos as coisas, independente do Senhor, menos comunhão nós temos com Ele. E agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o maior bem que existe? E qual é o maior mal que existe? O maior bem que existe é a vida. E qual é o maior mal que existe? A morte. Vocês não estão entendendo? A partir do momento que eu tenho o conhecimento, o poder
de mim mesmo, de controlar o maior bem, a vida. Eu tenho a vida eterna por mim mesmo, não dependo da árvore da vida. Eu quero a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o maior sonho da ciência e da humanidade? Qual é? Descobrir a vida eterna. Sim ou não? Por que a ciência trabalha dia e noite? Primeiro, eles estão tentando não envelhecer. Depois viver 100 anos, depois 200, 500, 1000, quem sabe, um dia chegar lá, através do conhecimento do bem, do conhecimento da vida, a célula-tronco, sei lá do que for, um dia o homem chegar ao ponto que nós vivemos eternamente de nós mesmos. É o sonho da ciência, é o sonho de qualquer um. Imagine, irmãos, se chega aí um cientista descobrir um elixirzinho. Se você tomar 3 doses dele, durante 3 dias, você nunca mais vai morrer. Quanto valeria um vidrinho desse? Quanto você pagaria por esse elixir? Eu sou o caminho, é Ele. E a verdade. O único caminho é a verdade que conduz onde? A vida. Estava de graça lá. A árvore da vida no Jardim do Éden. Mas a síndrome de Lúcifer é essa: exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Não depende de ti, Criador. Eu sou autônomo. Eu tenho conhecimento do bem, da vida e da morte. Ninguém pode me matar e eu posso viver eternamente. Adão e Eva, não coma. Não tente viver pelo seu próprio conhecimento da vida e da morte, do bem e do mal. Vocês dependem de mim, porque sem mim não há vida, fora de mim não há outro Deus. Quem tem domínio sobre a vida eterna e sobre a morte é Deus. Ou existe outro Deus fora de Deus? Como o homem tem vontade de ser Deus? Como o homem tem vontade de livrar-se das amarras da dependência de Deus. Mas o que faltava para Lúcifer? Nada. Por que querer livrar-se de Deus? O que faltava para Adão e Eva? Agora o que ele diz para ele no verso 6? A serpente diz para Eva: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Eu quero o outro versículo que fala assim: serás como Deus. Foi o 5 que nós estávamos? Ou foi o do dia que dela comer, certamente não morrereis, mas serás como Deus. E comeis, abrir os olhos, e como Deus sereis conhecedores. Isso aí é isso mesmo. Como Deus. Igual a Deus. A mesma ideia que ele teve de ter o seu trono independente de Deus, ele disse para Eva: você será como Deus, Eva. Leva para o seu marido e ele vai junto com ela. Porque ele prefigurava aquele que havia de vir. Se Eva prefigurava a igreja, Adão prefigurava Cristo. Então, quando Adão vai junto com Eva, imagina se Deus não nos ama de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, Adão morreu junto com Eva, que morreu na cruz e absorveu os nossos pecados sobre ele. Toda a minha dor, toda a minha maldição, todos os erros que eu cometi, o homem, o Adão, a humanidade, estava sobre Cristo. Cristo morre também junto com a sua noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Por amor. Porque a Bíblia diz: Adão não foi enganado, Eva foi. Mas levou para ele. E ele foi junto com ela. Mas veja bem, amados, que agora eles comem. Os olhos deles se abriram, se viram nus. Achavam que era o nu do corpo e não era, porque antes eles não viam isso. E Deus não se envergonha do nosso corpo, porque para Deus não há nada oculto.
mas eles estavam nus da alma, do pecado, que traz vergonha. O pecado traz vergonha, é a nudez da alma. Todo mundo que peca se sente envergonhado diante de Deus. Fuja do pecado, meu irmão, minha irmã, porque é uma vergonha só. Imagine quando todos forem aparecer diante de Deus. É como se estivesse nu, porque seremos julgados pelas nossas obras. Mas agora, este reino, a partir do momento que Adão e Eva acreditou nessa mentira teológica de Satanás, de que eram capazes de ser como Deus, de dominar o conhecimento do bem, da vida, e o conhecimento do mal, a morte, e ser independente da árvore da vida que estava ali no jardim do Éden. A partir do momento que o homem acreditou nisso, foi a queda do homem, a queda da humanidade. A queda de Adão e Eva é a queda da humanidade. Conforme está em Romanos 5,12, olha bem. Romanos 5,12 nos diz assim: agora nós temos, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, não foi ali aquele casal? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o quê? A morte. Eles não morriam, não faltava nada para eles. Assim também a morte passou para a todos os homens. Ali em Adão e Eva, todos pecaram. Passou significa genética. Significa que o DNA de Adão e Eva agora mudados passou. E passou para os filhos dele, que foi passando geração em geração, e chegou a todos os homens. E todos pecaram. E destruídos estão da glória de Deus. Aí você vê esse bebê tão bonitinho, né? Eu tenho 2 netos lindos. E a gente vê aquele bebê ali, ele já herdou, passou lá de Adão, veio nele também. Aquele bebê, bem pequenininho, já sabe fazer um monte de coisa que os pais precisam corrigir. Às vezes o bebê não tem doença nenhuma, mas ele faz que está ali com uma dor de barriga, só para ficar no colo da mãe, do pai. Aí ele cala. Quando vai para lá, ele chora. Quando pega, ele cala. Então não está doente. Mas já tem. E aí, fica maiorzinho, bonitinho, nasce uns dentinhos, né? Coisa mais linda do mundo. E aí eles estão mamando, enche a barriguinha, não quer mais. O que é que eles fazem? Morte. A mãe se deixar. Mas está ali, ó. Aquela coisa mais linda, já tem ciúme do colo da mãe. Tem ciúme. Se botar 2 bebezinhos juntos para brincar, e um brinquedinho só, um toma do outro. Vai ficando maiorzinho, você leva no supermercado, se você não corrigir, ele não sai, ele pega as coisas sem pagar. É preciso estar ensinando. E como é difícil ensinar, ainda mais nos nossos dias. Por quê? Palavrão é tudo, coisa de sexo. Tem que ensinar tudo, a Bíblia então. Um mundão velho, tanta coisa, tanto pecado, tantas drogas, tanta prostituição, tanta coisa no mundo. E você ele ensinando, e não está fácil ensinar filho. Nunca teve tão difícil. Criar os filhos na presença do Senhor, eles não se desviar. Como está difícil? Por quê? Lembre-se que os seus pais também tiveram trabalho com você. Você deu trabalho. Não se esqueça disso. Mas porque passou. A queda ali foi a queda da humanidade. Adão significa humanidade. Passou a todos nós. Ô luta, né? Ô luta, todo dia a gente lutando com essa natureza chamada pecado. Como disse Paulo, está nos meus membros. O que eu quero fazer de bom, não faço. O que eu não quero fazer, acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluias, Ele nos livra, Ele nos perdoa. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus nos ama e provou isso. Quem é que dá vida para o pecador? Mas lá está agora a queda de Adão e Eva, a queda da humanidade. A serpente fez isso. E observe que
a terra agora se embraveceu. Outra queda, né? Novamente uma queda. Espinhos, abrolhos, cardos, o clima ficou ruim, deserto, geleiras, etc. E coisas acontecendo. O homem agora, para trazer o pão, tinha que suar, angústia, sofrimento, para trazer o pão de cada dia. Até hoje está assim, né? Para você trazer o pão de cada dia para casa, todos os dias, alimentar, pagar as dívidas, não é fácil. Tem uma dor, tem um suor em cima disso. Chegar a aposentar também não é fácil. Enfim, tudo isso aconteceu sobre a terra. E nada lhes faltava, mas essa síndrome de Lúcifer entrou na humanidade. Querer ser como Deus, dominador do bem, da vida eterna, e do mal e da morte. Só Deus tem domínio sobre o maior bem, que é a vida eterna, e o pior mal, que é a morte. Só Deus tem esse domínio. E agora, amados, o reino caído das mãos de Adão, o qual Deus entregara a ele. Toma conta, Adão. Toma conta desse reino para mim, das aves, dos peixes, do mar, de tudo que há. Toma conta deste mundo. Caído. Assim como Lúcifer caiu no passado, Adão e Eva caem também da mesma forma. E agora, o que acontece nesse momento? Lúcifer se vê na condição mesmo como príncipe das trevas, como disse Jesus, potestades do mal, ele usurpa, porque Adão caíra. Ele usurpa. E agora ele começa a administrar essa terra de forma usurpada, porque ele conseguiu derrubar Adão, a quem Deus entregara a este reino para dominar. E agora nós temos o quê? Um reino usurpado. Aí então, amados, quando nós olhamos, acerca deste reino usurpado, nós vamos ali em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Veja bem o que diz essa porção das Escrituras Sagradas. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Diga assim, usurpação. O ser igual a Deus. Ele era Deus. Está na forma de Deus porque o verbo era Deus. Estava com Deus e o verbo era Deus. Estava ali em forma de Deus, sendo Deus. Agora, ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Por que essa palavra usurpação ali? Sendo que já era. Está referindo a alguém que não era Deus e quis ser semelhante a Deus. Exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. A queda de Lúcifer. Eva come do conhecimento do bem e do mal, da independência de Deus e seja como Deus, igual a Deus. Vamos entender isso? Usurpando aquilo que é do Senhor. O domínio e o poder sobre a vida e a morte. Só Deus tem, ninguém mais. E agora, ele sendo aquele que tem o domínio, sendo Deus verdadeiro, ele não usurpa e o outro que não é usurpou. Uma referência que ele usurpou este reino. Está usurpado. Vamos ver alguns versículos que nos falam acerca disso. João 16, 11. Olha o que nos é dito. João 16, 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo. Ora, quem é que está falando isso daí? Chamando que Satanás, ele é o governante desse mundo. Quem é que está falando isso? Jesus. Pastor, não gosta dessa palavra? É Jesus que é o príncipe deste mundo. E pronto. Aí Jesus fala assim, tem um príncipe aqui, deste mundo.
E o meu reino não é deste mundo. Precisamos entender isso, amados. Ainda que de forma usurpada, mas Ele está governando. Mas, pastor, não é Jesus que é o dono deste mundo? Sim. Só que lembra que Deus cria as coisas e entrega para governantes, potestados, principados, para governar para Ele, como entregou na mão de Adão? E Lúcifer fez o que fez, Adão fez o que fez. Só que Deus poderia chegar e dar uma... Acho que se eu fosse Deus, né, eu faria isso, né? Daria uma pancada em Lúcifer e resolveria tudo, né? Mas não. Não é assim que Deus age. Deus tem um plano. Deus tem um propósito eterno. E que vai terminar tudo bem. Que é a última fase do reino de Deus. Vamos ver amanhã, tá? Em nome de Jesus. Deus tem um plano. Deus não faria isso assim, desta maneira. Como é que ficaria o nome de Deus? Um Deus impaciente, que não tem amor, que não perdoa, é um déspota, um Deus intolerante, um Deus que errou, pum, dá pancada e mata e acaba com tudo. Isso geraria um reino de medo. Ó, cuidado. Piscou errado, ele mata. É o Deus da morte. Não. Ele é o Deus do amor, é o Deus da vida. É fato que Ele é justiça, Ele é juízo também, mas Deus tem um plano, e está executando esse plano, e neste plano, Deus se revela a todos os seres criados, a todos os seus reinos, anjos, potestades, se revela para nós também, e mostra que Ele realmente é amor. Colossenses 2,15 nos diz assim: e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde? Na cruz. Ali na cruz, Jesus estava vencendo, triunfando sobre Satanás e sobre os seus anjos, sobre todos os principados. Por quê? Como que Deus faz isso? Enquanto Satanás achava que ele estava ali matando Jesus, acabando com Jesus, ele estava todo feliz, ele estava triunfante, mas na verdade quem estava triunfando era Jesus. Como assim? Vocês viram quem ele é? Ele é homicida, desde o princípio, ele é o pai da mentira, ele é enganoso, ele é falso. Vocês viram quem eu sou? Eu morri na cruz para salvar, para perdoar, pelas mãos de Satanás e pelas mãos dos homens, pelas minhas mãos e pelas suas mãos, porque nós também pecamos. Então Deus estava vencendo, mostrando quem Ele é, que Ele é amor de fato. Imagina se não houvesse essa história, se não houvesse esse propósito eterno de Deus em 7 fases do seu reino. Imagina quanto medo nós teríamos do Senhor. Ele me criou e pronto, está aqui, um Criador. Todo mundo adorando a Ele. Quando Deus passasse, todo mundo tremia de medo. Será que Ele vai matar alguém? Será que Ele vai destruir alguém? Ele nos criou, do jeito que Ele criou, Ele pode destruir, acabar. Mas não, vocês precisam me conhecer. Vocês precisam saber que eu sou amor, que eu perdoo de verdade. Vocês podem confiar em mim. Eu sou fiel, ainda que vocês forem infiéis, eu permaneço fiel. Que eu não posso negar a mim mesmo o Deus que Ele é. Então Deus se revela nesta história. Eis o porquê de uma história dramática, mas com um final feliz e muito sábia. Deus não foi pego de surpresa, nem com a queda de Lúcifer, nem com a queda de Adão e Eva, nem quando você errou com Ele. Ele não foi pego de surpresa, mas Ele provou que Ele te ama. Ele provou que Ele é amor. Deus tem um propósito. E quando nós chegarmos lá na sua glória, chegaremos com toda a segurança, com lágrimas nos olhos, é verdade. Ele vai nos olhar para nós com todo amor e carinho, e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Vinde benditos, vinde meus filhos,
Vinde, meus amados, vai nos abraçar. Então, quando nós vemos este reino usurpado, Efésios 2:2 diz assim, vamos trazer alguns versículos aqui, vamos ir acompanhando. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar. Ele fica nos ares da terra. Mas é um príncipe da potestade do ar. Vemos também Efésios 6:12. Olha como que ele tem um exército organizado, daquela terça parte de anjos que caiu com ele. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Está vendo que ele não é sozinho, ele tem um exército. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. São chamados de quê? De dominadores. Então eles usurparam. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Celeste aqui não é lá os céus de Deus, dos anjos, onde há luz, não. É o céu da terra, os ares da terra. Também nós vamos ver aqui em Apocalipse 12:7. Olha o que é dito nessa porção das Escrituras. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Pelejaram também o dragão e seus anjos. Então, ele fica ao redor do céu da terra, não dos céus de Deus, dominando. De onde vem Satanás? Eu vim de rodear a terra e cirandar por ela. Ali ele organiza o seu exército. Ele é príncipe das trevas, ele é príncipe do mal, ele é príncipe do pecado, mas usurpou. Estamos vivendo hoje uma fase, terceira fase do reino de Deus, a quarta fase, melhor dizendo, né? Um reino usurpado. Mas aí, segundo o propósito de Deus, Deus não deixaria este reino tão somente usurpado. Deus tem um plano de que tudo fique perfeito no final. Então, Deus implanta já o reino desejado por Ele dentro de nós. Aí nós vamos ver agora o reino de Deus implantado. Pastor, como é que se dá isso? Para nós entendermos melhor isso, nós vamos começar lendo Lucas, capítulo 17, e o verso 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha a pergunta. Quando é, Jesus, que vai vir o teu reino? Que o Senhor vai governar sobre todas as coisas, vai governar sobre essa terra? Qual é a resposta de Jesus? A pergunta é para o futuro. Então, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. No primeiro momento, o reino de Deus não vem em visível aparência. Depois ele virá em visível aparência. Vamos falar sobre isso também. Aí o verso 21 diz assim: nem dirão futuro, ainda que ele volte para o presente, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Põe a mão no seu coração e diga: o reino de Deus está dentro de mim. Aleluias. Apocalipse 1:6 diz que o Senhor fez o que de nós? Apocalipse 1:6. Ele nos fez reino e sacerdotes. Você é um sacerdote de Deus, você é um trabalhador da seara de Deus, você é um cooperador do Senhor, você tem dentro de si o reino de Deus. Apocalipse 1:6 nos diz isso, né? E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus, Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que Deus nos constituiu? Reino, sacerdotes para Ele. Então você tem o reino de Deus implantado dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Aí, nós vemos
que Paulo fala assim: ou não sabeis vós que sois santuário do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós. Então está aí o reino de Deus dentro de nós. Nós vamos ver mais à frente que este reino que está hoje implantado, ele vai se manifestar visivelmente, materialmente. Por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 30. Olha o que diz esta porção. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, todos os povos da terra lamentarão e verão. Apocalipse 1,7 também nos fala isso. Apocalipse 1,7 nos diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Não é um reino visível? Todo olho pode ver? Mas hoje não vem visível aparência. Este reino está implantado dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Mas haverá o dia que ele vai se manifestar, e Paulo diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele diz: conjuro diante de Deus Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Então ele vem julgar, e ele vem com o seu reino e vai julgar a todos. Então há o reino de Deus manifestado? Sim, isso é futuro. Essa é a sexta fase do reino de Deus. Mas estamos vivendo hoje um reino usurpado, príncipe das trevas. E estamos vivendo também um reino implantado. Estamos vivendo uma dualidade do reino de Deus. Usurpado pelo príncipe das trevas. Veja bem, irmãos, quanto mal existe no mundo. Movidos pelo príncipe das trevas, quanto assalto, quanta morte, quanta mentira, quanto pecado, quanta traição, quanto desprezo, quantas coisas que estão existindo, que nós vemos no noticiário todos os dias. Isso não é um reino usurpado pelo príncipe das trevas? Entretanto, nós temos a igreja do Senhor Jesus, pregando o amor, pregando a volta de Cristo. Não existe o Espírito Santo dentro de nós, nós não somos templos do Espírito Santo. Estamos vivendo um momento de reino usurpado e um momento do reino de Deus implantado dentro de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Você é reino e é sacerdote do Deus Altíssimo. Pregue a palavra do Senhor. Viva como um sacerdote do Senhor. Não fica olhando para a esquerda ou para a direita, ou para uma coisa ou para outra. Não deixe que nada te detenha. Mas viva o sacerdócio, os dons e os talentos que Deus te deu. Porque há um reino dentro de você. O Pai e o Filho habitam dentro de você através do Espírito Santo. Jesus disse que o teu espírito já está pronto, porque o reino de Deus está aí dentro de você, mas a carne é fraca. E agora nós vivemos nessa dualidade, nessa luta dia a dia. A carne contra o espírito contra a carne, um luta contra o outro. Você não pode alimentar a sua carne, porque você é um sacerdote do Senhor. Se você alimentar a sua carne com o que você vê e ouve e lê, e procura amizades, você vai cair. Mas se você andar no Espírito, porque o teu Espírito já está pronto, diz Jesus, porque o Espírito de Deus habita aí, dentro de você, habita dentro do teu Espírito, você vai viver as obras do Espírito, que é gozo, paz, alegria, fé, mansidão, domínio próprio. Quantas pessoas já perderam o domínio próprio totalmente? Que Deus te abençoe, que você possa estar vivendo como um verdadeiro sacerdote do Senhor. Este reino implantado foi prometido desde o passado, no Velho Testamento, lá no livro de Joel, no capítulo 2, foi prometido por Jesus também, diversas vezes, João 14, 7 e 23, ele disse, nós habitaremos em você, e o Pai viremos, e habitaremos em vós. Também, ali quando nós vamos em João 20, 22,
Jesus começa a implantar o seu reino. E o primeiro a receber o reino implantado foram os 11 discípulos, porque Judas já havia suicidado. E havendo dito isto, olha Jesus cumprindo a sua promessa. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. E ali, quando ele soprou sobre aqueles discípulos, foram os primeiros a receber o Espírito Santo e o reino de Deus dentro deles agora. E Jesus os constituía reino e sacerdotes dele. Depois, quando você creu em Jesus, você recebeu também este sopro de Jesus. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre 2 sopros. O sopro lá do Éden, quando Deus soprou nas narinas de Adão, o que o homem se tornou naquele momento? Espírito vivificante? Amém? Não? Amém ou não amém? O que o homem se tornou segundo a palavra de Deus? Tornou-se alma vivente, a alma para viver nessa terra. Mas quando Jesus sopra nos seus discípulos, e soprou em mim, soprou você o seu espírito, o que você se tornou? Espírito vivificante, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Portanto, Deus não soprou o seu espírito no homem lá no Éden. Soprou o fôlego de vida que o homem precisava para respirar e de uma alma inteligente, hábil para a vida terrena. Ali estava, alma vivente. Agora, Jesus sopra o Espírito vivificante. O Espírito até aquele momento não fora dado ao homem, começou a ser dado aqui. Como disse Jesus lá em João 7, 38 e 39. Veja bem o que é dito aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê em Jesus segundo as Escrituras? Então dentro de você flui Espírito de água viva. Quem é o Espírito de água viva? Olha o verso 39, responde. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Então, rios de água viva é o Espírito Santo que haviam de receber, que até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Só depois da glorificação de Jesus é que o Espírito Santo seria dado. Portanto, o reino foi implantado assim que Jesus foi glorificado e veio o Espírito Santo. E ele soprou sobre nós, e hoje nós somos templos do Espírito Santo, e Paulo fala assim: opa, ei, não esqueça não, ou você não sabe que você é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em nós, onde você andar, onde você botar a planta dos seus pés, onde você tocar com as suas mãos, seja no colégio, estudante, adolescente, jovem. Está acontecendo muita coisa no colégio, mamãe, papai. Está acontecendo. Converse com seu filho. Você no ônibus, no carro, no trânsito, no trabalho, com o vizinho, sozinho, acompanhado, onde você estiver, ou não sabeis vós, ou esqueceu que você é filho de Deus, que há um Espírito, o Espírito Santo, o Espírito habita em vós e te fez reino, um reino implantado, não visível. Quem olhar para você não vê, não é com visível aparência. Às vezes o marido olha para a mulher olha para o marido e fala assim: será que aqui é filho de Deus e o Espírito Santo habita aqui dentro? Porque às vezes a mulher é meio difícil, o marido é meio difícil também, os pais olham para os filhos, né? Mas aqui habita, os filhos olham para o pai para o filho. Sim, a despeito que é um tesouro dentro de um vaso de barro, nós somos vasos de barro. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O vaso de barro quebra à toa. Lá dentro tem um tesouro. Lá dentro habita o Espírito. Nunca se esqueça disso. E para nós encerrarmos, a equipe de louvor pode vir aqui à frente. Mas nós falamos hoje sobre o reino restaurado, o reino usurpado e o reino implantado. Amanhã venham
nós queremos falar do reino de Deus milenar, 1000 anos do governo de Cristo sobre essa terra, com parte da igreja e o propósito eterno de Deus finalizado, concretizado no reino eterno. Então, é querendo falar sobre o reino milenar e o reino eterno. Amém? Eu queria falar também, me voltou aqui à minha mente, não poderia deixar de falar. Irmãos, a Bíblia não tem mitologia. A Bíblia tem tipologia. Deus não trabalha com mitologia. Mitologia é para os gregos, para os pagãos, para os romanos e tantos outros povos egípcios, nórdicos, enfim. Cada país, cada região tem a sua mitologia. Lá no Éden, existiu realmente uma serpente que falou. Tinha uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Só para nós finalizarmos. Olha bem, quando você pega aqui no Partir do Pão, você pega aquele pedaço de pão da padaria, o que ele representa? O corpo e o cálice. O sangue de Cristo. Deus sempre trabalhou assim. Quando se matava um cordeiro, representava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que viria. Sempre Deus trabalhou com tipos. Tinha uma árvore ali no meio do jardim, comum, uma árvore qualquer, porque aquele pão que você pega no Partir do Pão é um pão de padaria. O cordeiro que eles matavam, o novilho que matava, era um cordeiro comum, era um novilho comum. A árvore tinha lá uma árvore comum, tinha, mas era tipo da vida, da árvore da vida, tipo de Cristo. Existia uma outra árvore lá que representava o conhecimento do bem e do mal? Sim. Deus nunca trabalhou com mitologia. Nunca ensine para os seus filhos que a Bíblia é mitologia. O pecado não foi morder aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal. Sei lá, qual seria o fruto, a fruta que tinha ali. Tem gente que fala que é maçã, né? Não. O pecado foi o conhecimento, o que ela representava. Conhecimento do bem e do mal. Portanto, todas essas coisas existiram. E a serpente, sim, um animal que andava, agora passou a rastejar, mas através daquele animal selvático, Lúcifer, o diabo, Satanás, falou com Eva. Essas coisas não são mitologia. A Bíblia não tem mitologia. Deus mandou Moisés escrever aquilo que aconteceu. É verdade. Deus não trabalha com mentira. Então ensine isso para os seus filhos. Para eles nunca terem a Bíblia como uma historinha mitológica, e sim como tipológica do Senhor Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos e que nós possamos viver a nossa vida como reino e sacerdotes do nosso Deus amado. Deus abençoe a todos.